Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do Clube Tolkien. E é com muita alegria e até com um pouquinho de friozinho na barriga que eu confesso que dou boas-vindas a vocês para essa nova etapa da nossa jornada pela Terra-média. Nós vamos começar a ler um livro que não vai ser fácil, né? E se você tá aqui é porque você já percorreu os caminhos comigo de O Hobbit, já mergulhou nas profundezas da jornada de Um Anel em A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, e agora você está preparado para dar um passo ainda mais ousado, voltar às origens da Terra-média, às origens de tudo. E hoje o nosso ponto de partida vai ser o Silmarillion. É isso, gente. E se tem uma coisa que eu preciso dizer logo de cara é: esse livro é diferente. Então é isso, gente. Então pega a vinheta e vamos conversar sobre esse livro. E se tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês logo de cara, é que esse livro é diferente. Ele não é como o Hobbit, ele não tem tom de fábula, ele não é como o Senhor dos Anéis, com essa épica aventura, com um pouquinho de drama. O Silmarillion é outra coisa. Ele é a fundação, ele é a cosmogonia, ele é todo o mito. E por isso mesmo que ele exige um outro tipo de leitura, uma outra postura do leitor, um outro ritmo. Mas não se preocupem, tá? Porque eu tô aqui justamente para facilitar esse caminho para vocês, para transformar esse primeiro contato com o Silmarillion em algo mais acessível, mais prazeroso e, claro, também um pouquinho mais profundo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer então o que é o Silmarillion. Ele não é um romance, tá? Eu tô falando aqui no sentido tradicional da palavra. Ele é, na verdade, uma coletânea de textos que compõem toda a mitologia do mundo criado por Tolkien. O mundo que a gente conhece melhor nos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mas que aqui a gente vai aprofundar na história, gente. A questão é que os eventos que acontecem em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit são apenas a ponta do iceberg, a pontinha mesmo lá em cima. É aqui em O Silmarillion que a gente desce mais um pouco, a gente mergulha mais nas profundezas do tempo. E quando eu digo profundezas, é literal, tá? A gente tá falando aqui da criação do universo, da origem dos Valar, que são esses seres com poderes angelicais aqui desse mundo, da formação das raças, dos elfos, dos homens, dos anões, da origem do mal, de uma guerra muito antiga, muito devastadora, que define tudo o que vai vir depois. É como se o Senhor dos Anéis fosse o fim de um grande ciclo e o Silmarillion fosse o início. E isso vai levar a gente para o nosso próximo ponto. Tolkien ele imaginou toda a Terra-média como parte de um mundo mais amplo chamado Arda, e esse mundo passa por várias grandes eras. Então as histórias que a gente leu em O Senhor dos Anéis, eles acontecem na Terceira Era, já o Silmarillion vai se passar muito antes disso, na chamada Primeira Era. E o que é mais fascinante é que alguns personagens e alguns eventos que aparecem como lendas ou como algumas lembranças vagas nesses livros que a gente já leu, aqui eles vão ganhar carne, vão ganhar nome, vão ganhar rosto, vão ganhar história. Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, os elfos falam muito sobre antigos feitos, sobre guerras remotas, sobre alguns reis do passado, e em Aqui o Silmarillion a gente vai conhecer esses reis de verdade, e a gente vai presenciar essas guerras, a gente vai entender por que tudo é daquele jeito quando Frodo inicia a jornada dele para destruir um anel. Um outro ponto importante sobre o Silmarillion é que ele foi publicado após a morte de Tolkien. Quem organizou e editou os textos desse livro aqui foi o filho dele, Christopher Tolkien, e durante toda a vida o Tolkien trabalhou nesses mitos. Ele escreveu, ele reescreveu, ele expandiu, ele retrabalhou, mas ele acabou nunca vendo essas histórias prontas para publicação em vida. Talvez por um excesso de zelo, talvez por perfeccionismo. O fato é que ele morreu em 1973 e o filho dele publicou esse livro só em 1977, organizando os textos com base nos manuscritos que foram deixados pelo pai. E isso é importante por dois motivos, tá? Primeiro, porque ajuda a gente a entender
esse estilo mais denso, um pouco mais fragmentado da narrativa, e segundo porque dá a gente ainda mais admiração pelo trabalho do Tolkien, porque ele não criou só uma história, ele criou o mundo inteiro, ele criou cosmogonia, ele criou mitologia, ele criou línguas, ele criou povos próprios para sua história. O Silmarillion, ele é dividido em 5 partes principais, e isso ajuda muito na hora da leitura. Então a gente vai entender essas divisões, eu não vou dar nenhum spoilers para vocês aqui, é claro, mas isso vai facilitar o entendimento de vocês quando vocês estiverem com o livro na mão, tá? A primeira parte se chama Ainun Lindali, eu acho que é assim que fala, que é o mito da criação, literalmente como o mundo surgiu. Vai ser muito poético, muito grandioso, é de uma beleza única, mas não é fácil de ler, tá? A segunda parte se chama Valakenta e ela vai apresentar os valores dos Valar, dos Maiar, que são esses seres divinos ou semidivinos, né? Que têm grandes poderes ali em Arda. E aqui a gente entende quem são essas entidades que moldam o destino do mundo aqui da Terra-média. A terceira parte chama Kenta Silmarillion e é o núcleo do livro. Ele vai contar a história dos Silmarils, que são joias mágicas criadas pelos elfos, e essa longa e trágica guerra que elas desencadearam. E aqui a gente está falando de 2 grandes dramas, são as epopeias da Primeira Era, tá? A quarta parte do livro vai se chamar Akallabeth, acho que é assim que fala também, que narra a história da Ilha de Númenor, toda a civilização humana que vai aparecer só como uma lenda em Senhor dos Anéis. Aqui a gente vai entender o passado dos homens, o motivo da decadência dos homens. E também tem a quinta parte do livro que se chama Dos Anéis do Poder e da Terceira Era, que é uma espécie de ponte, tá? Entre o Silmarillion e o Senhor dos Anéis. É uma síntese que prepara a gente já para os eventos que a gente já conhece nos livros que a gente já leu. Agora que você já tem uma ideia da estrutura, vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades, algumas que ajudam até a colocar o livro em uma perspectiva diferente e vão tornar a leitura um pouquinho mais interessante. A primeira delas é que Tolkien começou a escrever essas histórias antes mesmo de escrever O Hobbit. Então toda a mitologia de Arda ela é anterior ao mundo hobbitiano, ou seja, o Silmarillion ele veio primeiro na mente do autor, veio antes de tudo o que a gente já leu, tá? Uma outra curiosidade é que ele era obcecado por mitologias antigas, especialmente as nórdicas, as anglo-saxônicas e as finlandesas. Então a gente tem elementos dessas culturas espalhados por todo o Silmarillion, o que dá a gente a sensação de que a gente está lendo uma história épica real, com raízes históricas, né? Uma outra curiosidade é que as línguas élficas nasceram antes das histórias ainda, né? Então Tolkien ele era linguista e ele criou várias línguas complexas com gramática, fonética, vocabulários próprios, e a partir dessas línguas que ele desenvolveu os povos e depois ele desenvolveu as narrativas. Então é uma construção invertida do que a gente está acostumado a entender e é absolutamente genial. Falando agora um pouquinho sobre escrita e sobre técnicas de escrita desse livro, aqui vai valer um aviso bem amoroso. Não é uma leitura leve. O estilo de Tolkien aqui nesse livro é muito mais formal, muito mais solene, é quase bíblico, porque ele está construindo uma mitologia, ele não está construindo uma narrativa cotidiana. Então as frases são longas, a pontuação é densa e os nomes. Os nomes! Prepare-se para muitos nomes e muitos nomes semelhantes entre si, porque isso faz parte da proposta do livro. É aí que vai entrar, então, a próxima parte que eu quero conversar com vocês, que são dicas para facilitar a leitura. Então, agora anota aí com muito carinho algumas dicas que vão tornar essa leitura um pouco mais tranquila e um pouco mais proveitosa. Primeira delas, gente, leia devagar. Não tenta maratonar esse livro. Ele não foi feito para isso. Então, cada página vai precisar de atenção. Uma outra dica é para você usar os apêndices, tá? O livro vai trazer alguns mapas, algumas genealogias, alguns glossários. Isso vai ajudar a gente a localizar os eventos de uma forma melhor e localizar os personagens, né? A terceira dica é volte quando precisar, porque você não pode ter medo de reler parágrafos, porque para entender esse tipo de livro, você precisa fazer isso, você precisa compreender o espírito da história. Não estou falando de decorar cada detalhe, é entender o que ele está falando, né? A quarta dica eu sempre dou para todo mundo do clube é leia em voz alta. Às vezes a musicalidade do texto ajuda a gente a entender o que está falando, faz a gente se concentrar melhor. E a quinta dica é
compartilhe as dúvidas, gente. No nosso Clube Tolkien você pode comentar cada parte do livro. Eu quero que você use o nosso espaço ali no Telegram para trocar ideias, para tirar dúvidas, para enriquecer a própria experiência, porque esse livro pede isso, tá? Bom, e o que que esse Silmarillion vai acrescentar pra gente no que a gente já leu da história, né? E aí eu venho falar com vocês que se você gostou da jornada do Frodo, se você vibrou com esses heróis da Sociedade do Anel, se você se encantou com Lothlórien, com Rivendell, com Gondor, o Silmarillion vai transformar esses lugares em ecos de um tempo muito mais antigo, muito mais profundo. É como se a gente estivesse descascando as camadas da história da Terra-média e finalmente enxergando o que tem lá dentro, nas raízes, como tudo começou. Por exemplo, você se lembra de quando os elfos falam com uma referência quase absurda sobre Valinor? Ou quando Galadriel ela é descrita como alguém muito mais antiga, muito mais sábia do que qualquer um que está ali na cena? Pois é, o Silmarillion vai mostrar pra gente o porquê disso, quem ela foi, da onde ela veio, o que ela viveu, vai contar tudo pra gente, né? Você lembra também da Árvore Branca de Gondor? Ela também tem a origem dela destacada aqui no livro, né? E ela é belíssima, a origem da árvore é cheia de significado e a gente vai entender aqui. Então, essa leitura, ela não é apenas uma nova história, tá? Ela é o alicerce emocional para tudo o que a gente já viveu juntos nos outros livros. É como se agora, finalmente, a gente entendesse o peso por trás de todos os gestos, de todos os símbolos, de todas as palavras solenes que eles falam. Porque a gente vai ver de onde tudo isso veio e as lágrimas que a gente derramou junto com eles, tô dramatizando, claro que a gente não derramou lágrimas, né? Mas tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu vai ganhar agora uma nova profundidade. Existe um elemento constante em O Silmarillion que vale a pena destacar antes da gente terminar o vídeo, que eu quero falar com vocês com muito carinho, é a ideia de que beleza e sofrimento caminham juntos, tá? O livro todo ele é atravessado por uma tensão entre o desejo de criar o belo, como a Silmarils, por exemplo, e as consequências trágicas desse desejo. O Tolkien, ele não escreve mitos apenas para entreter, tá? Ele tá falando aqui sobre o que significa viver. Então ele vai falar sobre orgulho, sobre desejo, sobre perda, sobre esperança, sobre sacrifício, sobre rebeldia, como a gente já viu nos outros livros. E mais, ele também fala muito sobre tempo aqui. Então a passagem do tempo em Silmarillion, ela é quase como se fosse um personagem, tá? Então a gente vai ter a queda dos povos, a perda das terras, o afastamento dos deuses, tudo isso vai criando um pano de fundo muito melancólico, lembra muito a escrita da Bíblia, a ideia da Bíblia, né? É um livro que fala pra gente dos grandes feitos, mas também vai lembrar a gente da dor, a dor de lembrar, né? A dor de ter visto e ter perdido aquilo. Então, esse aqui é um livro sobre legado. Algo que pode ser sentido com muita clareza também em Silmarillion, e que já aparecia de forma mais sutil em Senhor dos Anéis, é essa relação do Tolkien com o sagrado. Eu já conversei com vocês isso em vários vídeos. Ele era um católico devoto. E mesmo que ele não tenha feito da obra dele uma alegoria religiosa, ele impregnou esse mundo com valores espirituais. E eu não tô falando aqui no sentido dogmático, tá? Mas no sentido mais profundo. O sentimento de que existe uma ordem, de que existe sentido, existe uma música maior guiando o mundo, mesmo quando parece estar tudo perdido, tudo afundando. E esse ser maior aparece logo no início do livro, na primeira parte, que é Ainulindale, acho que é isso. E é uma das imagens mais lindas e mais filosóficas de toda a obra de Tolkien. Então, se você gosta de refletir sobre o bem e o mal, de pensar no livre-arbítrio, destino, criação, esse livro é um prato cheio. Ele é denso, sim, mas ele também é muito generoso. Ele entrega muito se a gente também se entregar à leitura dele e não desistir, né? Tentar chegar até o final. O meu livro tá grandinho aqui, tá, gente? Mas ele é ilustrado. Ele é um pouco menor que isso aqui, não precisa ficar assustado. Uma outra dúvida comum, antes de começar a leitura de O Silmarillion, gente, é como que eu vou me conectar com os personagens, se eles são tantos, com tantos nomes difíceis. É realmente muito difícil. Eu tenho dificuldade em livros que têm muitos personagens, né? E a resposta é: você vai se conectar com o tempo. Você vai, tá? Todo mundo se conecta. Isso, inclusive, em livros gigantescos, isso sempre acontece. E quando a gente fala de Tolkien, ele tem um dom raro, porque ele sabe contar histórias de uma forma grandiosa, e ainda assim ele não perde a delicadeza. Os personagens aqui, eles são mais
arquétipos, tá? Então aqui a gente tem personagens um pouco menos realistas do que Frodo e que Sam, mas ainda assim eles não são menos emocionantes, né? Existem figuras aqui que a gente nunca vai esquecer. Os grandes heróis trágicos, as mulheres mais poderosas, os rebeldes, reis, artistas, traidores, visionários. São pessoas que erram por orgulho, que amam demais, que lutam contra o destino. E aos poucos a gente começa a perceber que o Silmarillion, ele é, acima de tudo, um livro sobre escolhas, né? Sobre o que faz cada um ser o que é, aquela centelha de liberdade que cada um tem. É comum, inclusive, que a gente escute de vários leitores que, se você ler só uma vez, você não vai conseguir. Esse livro precisa de uma segunda leitura. E eu entendo esse sentimento, né? Eu acho, eu vou ler junto com vocês, então vai ser minha primeira leitura. E eu tô preocupada como vocês, eu acho que inclusive vai ser meio que um choque, porque é muita informação. São muitos nomes, uma escrita que às vezes exige a releitura de parágrafos inteiros. Mas eu acho que com calma tudo vai começar a fazer sentido, as conexões vão surgir, a gente vai conversar sobre isso, as imagens vão ganhando força, a emoção vai florescendo, e quando a gente terminar, a gente vai ficar com vontade de voltar para que a gente consiga entender melhor, né? Então, por isso talvez precise de uma releitura, mas não porque a gente não entendeu nada, que a gente vai se esforçar para poder entender, né? Eu te digo que mesmo na primeira leitura, se você fizer essa leitura com o espírito certo, com apoio coletivo, como a gente vai fazer aqui no clube, ela vai ser transformadora. Basta você estar ali com o coração aberto para entender, não chegar com 5 pedras na mão aqui nesse livro, porque não é fácil, né? Então, para finalizar esse vídeo, vamos aqui a algumas recomendações antes de você abrir a primeira página de O Silmarillion. Já falei elas ao longo do texto, vou resumir aqui para vocês, tá? Primeiro, leve o tempo que for preciso para você entrar no ritmo de leitura. Não se preocupe de entender tudo de primeira, tá? Confie no fluxo poético do texto, ele tem um ritmo próprio. Então, é importante você ler com calma e confiar que vai dar certo. Outra dica é mantenha um caderninho por perto, se você quiser anotar os nomes que você achar mais importantes e diquinhas para você não esquecer. E acima de tudo, gente, se permita maravilhar, porque é exatamente isso, livro, é isso que o autor quis causar na gente, maravilhamento, né? E não desista, porque talvez você esteja ali se perguntando, mas por que eu vou ler Silmarillion se é tão difícil? Por que eu vou ler Silmarillion se ele é tão desafiador? E a minha resposta é muito simples, porque ele é uma das obras mais ambiciosas da literatura moderna, porque ele mostra pra gente o tamanho da imaginação de um autor que não se contentou em criar um livro, ele criou um mundo, um universo inteiro, porque ele vai ajudar a gente a entender todo o poder da linguagem, do mito e da memória. É isso, gente. Bom, afinal, esse livro vai nos transformar. Eu acredito que esse livro seja transformador e vai mudar, vai criar uma bagagem literária muito diferente da gente como leitor, né? Eu espero vocês, então, ao longo da nossa leitura. O cronograma já está disponível lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está lendo com a gente, os links estão aqui na descrição do vídeo. E a gente tem uma playlist que eu vou deixar em algum lugar por aqui, com todos os vídeos das leituras anteriores. É isso, pessoal. Eu encontro vocês nas nossas próximas lives. Até a próxima, tchau! Ah, e não esquece, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, chamar mais gente para ler com a gente, porque esse livro vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Beijos, pessoal, até a próxima. Tchau!